Fala, gente boa! Bom, a primeira foto da semana, tá? Será aquela típica foto tirada bem lá do fundão mesmo, lá bem do fundão do baú, né? Então, essa foto antiquíssima, né? Que eu mostraria a vocês, né? Será essa foto aqui, tá? Não sei se vocês estão visualizando bem, tá? Essa foto aqui de baixo, tá? Essa foto que eu estou tentando mostrar, não sei se vocês estão vendo bem, né? É do time do Sport Club Brusquense, tá? Essa foto é de 1920, né? Repetindo, a foto que vocês estão vendo é de 1920, né? Bom, o Sport Club Brusquense, né? Para quem não sabe, é o atual Clube Atlético Carlos Renault, né? O Carlos Renault ele foi fundado em 14 de setembro de 1913, né? E é o clube de futebol mais antigo em atividade em Santa Catarina, né? Inclusive o Carlos Renault ele chegou a ser duas vezes campeão catarinense. A primeira foi em 1950, né? Numa final contra o Figueirense lá em Florianópolis, no que hoje é o Shopping Beira-Mar Norte, né? Na época era o estádio Adolfo Konder, e o outro título estadual do Carlos Renault foi conquistado em 1953, em uma final contra o América, né? Bom, inclusive o estádio que pertence, né, ao Carlos Renault, que é o estádio Augusto Bauer, que foi inaugurado em 1931, até pouco tempo atrás, até 2023, para ser mais exato. Esse estádio ele também foi utilizado pelo Brusque, né, pelo Brusque Futebol Clube. Inclusive, várias finais de campeonato estadual elas foram disputadas nesse estádio do Carlos Renault. 3 dessas finais foram em épocas até bem recentes, né? Bom, mas enfim, né, mudando radicalmente de assunto, né? Eu já ia me esquecendo, né? Antes que algum de vocês me pergunte, tá? O clube, né, ele tem esse nome até esquisito, né, de Carlos Renault, porque em 1944 o governo federal, né, na época o ditador, né, então o ditador de plantão era o Getúlio Vargas, né, ele baixou um decreto que proibia os clubes esportivos, né, de terem nomes relacionados a municípios, a estados, a territórios e a países, né? Então, no caso, por ter o nome relacionado à cidade de Brusque, o brusquense ele acabou tendo seu nome alterado para Clube Atlético Carlos Renault. E antes que vocês me perguntem, Carlos Renault, ele foi um empresário, foi comerciante, ele era alemão, né? E ele foi cônsul da Alemanha em Brusque, e ele foi prefeito de Brusque por 3 ocasiões, entre 1890 e 1915. Né? Então, por ter sido uma figura bem expressiva, né, da cidade, do município de Brusque, e por ter ajudado o clube, né, obviamente ele acabou sendo o escolhido para ser o homenageado. Né? E o Carlos Renault, isso um período bem curto, entre 2004 e 2006, ele voltou a ter o nome de Sport Club Brusquense, né? Mas agora, mudando radicalmente de assunto, né? Eu imagino, eu acredito, né? Que todos vocês que estão vendo esse mal acabado falando, né? Agora, tenham conta no Facebook, né? E eu acredito que vários de vocês que têm conta no Facebook já tenham ouvido falar, já tenham visto alguma postagem do Hip Bolão. Hip Bolão, né? O verdadeiro nome desse cara, né? É Franz Gear, né? Apesar do nome de Fritz, da Estrada Quiriri, o cara é brasileiro, tá? Ele já é um senhor de idade, tem 66 anos de idade, né? O Franz. E o Franz, eu falei, até ainda há pouco eu estava falando do Carlos Renault, né? O Franz, ele chegou a tentar a carreira de jogador de futebol e a jogar nas categorias de base do Carlos Renault, né? Então, por isso que eu mostrei essa foto, eu falei tanto até agora do Carlos Renault, né? O Franz, né, geralmente as postagens dele, né, do famoso, popular hip bolão, né, são postagens de fotos ou de imagens, né, de motos, né, ele tem uma verdadeira paixão, uma verdadeira tara por motos, né, o Franz. E o Franz, ele também, geralmente ele também publica fotos dele mesmo, né, pensamentos, né, reflexões a respeito da própria vida, né,
e também fotos de garotas em poses, digamos, desinibidas, né? Então, em resumo, o Franz, esse indivíduo, né, o Franz Gehry é uma verdadeira figuraça, né? Mas antes que vocês me perguntem por que eu estou falando tanto desse cara, né? Do glorioso Hippie Bolão, né? Bom, aqui há 2 meses atrás, portanto em dezembro, né, caso não esteja enganado, o Franz, né, ele publicou uma foto de um cara, um senhor já de idade, bem parecido com ele, né, sentado no trono, fazendo caca, obviamente, né, quem senta no trono é para fazer caca, né, obviamente, e com aquela pose, né, uma pose bem romântica, né, de quem está pensando na nossa tão querida classe política, né. Bom, sem querer, né, com essa foto que ele publicou lá em dezembro, o Franz ele acabou me dando uma sugestão de pauta, né? Então, o tema, né, da semana é justamente esse: o que era feito, né? O que se fazia com as cacas, né? Que os moradores de Joinville lá atrás, lá bem antigamente, faziam, né? O que se fazia com as cacas dos joinvilenses das antigas, né? Bom, agora falando sério, né? Finalmente falando sério, tá? A primeira foto, a próxima foto que eu mostrarei a vocês, tá? Será essa foto aqui, tá? Eu já mostrei em outras ocasiões, não custa nada mostrá-la de novo, né? O que eu mostrarei para vocês, tá? É a antiga sede da prefeitura de Joinville, tá? Então esse prédio aqui, muito bonito, por sinal, né? Que está quase sendo tocado por um dos meus dedos, né? Esse prédio de 1898 até 1936, né? Ele foi ao mesmo tempo a sede da prefeitura, a sede da Câmara de Vereadores e a sede da comarca de Joinville, tá? Nesse local, pasme, nesse local que vocês estão vendo, hoje existe a Praça Nereu Ramos, tá? Não especifica, tá, a data em que essa foto foi batida, tá? Possivelmente ela foi batida nos anos 20, na década de 20, né? A próxima foto que eu mostrarei a vocês, né, será essa foto aqui, tá? Só um instante. Essa foto aqui de baixo, tá? Essa eu já mostrei em outras ocasiões, esse casarão, né, com varanda, né? Esse casarão com varanda, ele foi, durante muito tempo, ele foi a residência, ao mesmo tempo, ele foi uma residência, e ao mesmo tempo aqui funcionou um açougue, tá? Essa casa, né, casa barra açougue, né, ela pertenceu à família Stock, né? Então, o patriarca da família, que foi o August Stock, né, ele se radicou em Joinville em 1857, e ele era procedente do então Reino da Saxônia. O Reino da Saxônia que vale hoje a parte da Alemanha, né? O August Stock, que era o dono dessa casa, né, desse casarão com varanda, né? Ele foi vereador e, ao mesmo tempo, presidente da Câmara de Vereadores de 1877 até 1881, né? E a outra foto também não chega a ser nenhuma novidade, né? Já mostrei ela em outras ocasiões, essa foto aqui, tá? Esse aqui também, esse casarão, né? Esse sobrado que vocês estão vendo, hoje aqui, tá? Existe a agência central do Banco do Brasil, né? Esse sobrado, tá? Ele foi a sede da Câmara de Vereadores até 1898, tá? Então, antes daquele local, né? Onde hoje é a Praça Nereu Ramos, a sede da Câmara de Vereadores funcionou nesse sobrado, onde hoje é a agência central do Banco do Brasil, tá? Bom, mas agora, finalmente, falando, né, o que interessa, tá? Bom, eu tinha comentado, assim, já há um bom tempo atrás, né, que em 1880, para ser mais exato, no dia 18 de maio de 1880, a Câmara de Vereadores, né, ela acabou baixando uma lei, né? Ela acabou proibindo que os moradores de Joinville eles lançassem dejetos no Rio Cachoeira. Então essa lei de 1880 ela foi a primeira lei de caráter ambiental da história de Joinville, tá? E de certa maneira também foi a primeira lei relacionada à questão do saneamento básico, tá?
Além dessa lei que proibia as pessoas de jogarem qualquer tipo de jogarem as suas cacas, né? De jogar qualquer porcaria no rio, tá? A Câmara de Vereadores, nessa ocasião, lá em 1880, ela acabou baixando, né? A, várias leis, né? Relacionadas a essa questão do saneamento básico, tá? Antes que vocês se perguntem por que eu mostrei aquele casarão ali do August Stock, né? Nessa ocasião, como eu acabei de dizer, né? Em 1880 ele era o presidente da Câmara de Vereadores, tá? Bom, aí quais eram essas demais leis, né, relacionadas à questão do saneamento básico, tá? Uma dessas leis, tá, que era a lei, o artigo número 37 do Código Municipal de Posturas, né, ele proibia, tá, que você tivesse, vamos supor que eu morasse, tá, que eu fosse um morador do perímetro urbano de Joinville, tá? Eu era proibido, tá, de fazer uma latrina, né, em um local que fosse próximo à minha rua, tá? Então, as pessoas, né, os moradores do perímetro urbano de Joinville, eles teriam que ter as suas latrinas, tá? Fazer as suas latrinas em um local que fosse distante das ruas, tá? E essas latrinas, né, esses buracos, né, que eram feitos, né, nos quintais das residências, tá, eles teriam que ser cobertos por um telheiro, tá? Bom, quem não fizesse isso pagaria uma multa no valor de 100 mil reais, tá? Que era um valor bem considerável lá em 1880, tá? Vamos supor, tá, que essa latrina, né, da minha residência, da minha propriedade, ela não fosse desinfectada, tá? Com frequência, tá? Então, se eu não desinfectasse a minha latrina, eu teria que pagar uma outra multa, tá? Também no valor de 100 mil reais, tá? De 10 mil reais, tá? Eu tinha dito 100 mil reais, não, 10 mil reais, tá? Esse era o valor da multa, né? Caso eu fizesse uma latrina próxima da rua ou essa minha latrina ela não fosse desinfectada com frequência, tá? Vamos supor, tá, que o cano da minha residência ele despejasse esgoto na rua ou em uma praça pública, tá? Além disso, tá, ele também atrapalhasse o livre trânsito dos pedestres, né? Então, caso eu cometesse essa infração, tá, eu teria que pagar uma multa no valor de 8 mil reais, tá? Então essas eram as proibições que a Câmara de Vereadores ela baixou, né? Bom, deixa eu ver se eu estou me esquecendo mais alguma coisa. Sim, tá? Em 1897, a Câmara de Vereadores, tá? Ela acabou baixando, tá? Uma outra lei, tá? Que determinava que as latrinas, tá? Elas teriam que ser construídas de uma maneira que elas não exalassem mau cheiro, tá? Em 1905, tá? Foi baixada uma outra lei, tá? Uma outra lei municipal que ela proibia que fossem feitas latrinas, tá? Então, ao invés de latrinas, as cacas, né, que os moradores de Joinville faziam, elas teriam que ser depositadas em tinas, tá? As pessoas, os mais antigos, tá, chamavam as tinas de cubos, né? Então as cacas, né, todas as cacas que os moradores de Joinville faziam lá em 1905, elas teriam que ser armazenadas em uma tina ou cubo, tá? Cada tina ou cubo, tá, ela tinha uma capacidade de armazenamento entre 40 e 50 litros de caca, tá? E essas tinas, tá, elas teriam que ser removidas, tá? Bom, só que havia um porém. Para que essas tinas elas viessem a ser removidas, tá? Você pagava uma taxa, tá? E não era uma taxa nem um pouco barata, tá? E havia ainda um outro porém. Essas tinas ou cubos, tá? Elas eram alugadas. Então, os moradores do perímetro urbano de Joinville, tá? Eles teriam que pagar uma taxa pelo recolhimento das cacas, né? Que faziam, e ainda por cima um aluguel, né? Pelas tinas, né? Onde eram depositadas essas cacas, né?
Bom, como esse vídeo já está bem longo, tá? No próximo vídeo eu trarei mais cacas, mais curiosidades a respeito desse tema, então, beleza? E até lá!